A história do livro dos jubileus e a história de como tudo terminou. Fora da sua Bíblia há uma história que vale a pena. Contando. Como você pode dizer que o livro de O Jubileu faz parte da Bíblia? Tenha cuidado ao adicionar suas próprias conclusões. Escritura. Isso mesmo. O que chamamos de tensão. Isso é tudo o que você pensava saber. A Bíblia era apenas metade da história? E se os capítulos que você lê, versículos que você memoriza, palavras que você guarda, sagrado? E se alguns deles fossem cuidadosamente escolhidos e outros deliberadamente? Oculto, existe um texto copiado mais do que quase todos os outros livros do Antigo Testamento, citado por Jesus e que molda as primeiras comunidades cristãs. O quê? Se alguns desses capítulos já foram central para as comunidades mais próximas de Jesus e então eles desapareceram silenciosamente? No entanto, hoje é quase completamente esquecido. Um livro que responde perguntas. Gênesis deixa folhas penduradas, revela mistérios de anjos e demônios, e expõe verdades que eram outrora central para a própria fé. Isto é, não é uma história sobre adicionar escrituras. É uma história sobre o que foi tirado. Quem decidi isso e expliquei por quê. No final dessa jornada, a Bíblia que você pensou. Você sabia que nunca olharia para o mesmo? A Bíblia que nunca existiu. Antes de podermos entender o que são os jubileus. Ou seja, precisamos desmantelar a crença de que a maioria das pessoas carrega sem nunca. Questionando isso, é uma crença ensinada em escolas dominicais e seminários. É pressuposto nas igrejas e na Bíblia. Estudos. Está tão profundamente enraizado em como pensamos nas escrituras que desafiá-lo parece quase perigoso. A crença é esta. Só existe uma Bíblia. A Bíblia que você é. O que ela está segurando é a Bíblia. Fim de discussão. Mas eis a verdade que pouquíssimas pessoas lhe dirão isso. Nunca houve apenas uma Bíblia. Existem várias. Muitas Bíblias. Não porque elas se contradigam, uma ao outro. Não porque eles foram corrompidos ou reescritos por conspiradores, mas porque diferentes. As comunidades preservaram livros diferentes. Diferentes tradições mantiveram diferentes registros. Diferentes crentes manteve-se fiel a diferentes revelações. E, no entanto, apesar dessas diferenças, o nível de consistência em essas Bíblias são impressionantes. Milhares de manuscritos abrangendo séculos e continentes, descobrimos ao longo de 95% de concordância. Isso não é caos. Isso é caos. É a continuidade. Essa é a impressão digital de algo sagrado sendo preservado por meio das mãos humanas ao longo de milênios. Mas continuidade não é o mesmo que uniformidade. A Bíblia protestante contém 66 livros. O católico, a Bíblia contém 73 versículos. A Igreja Ortodoxa Oriental, a Bíblia contém 78. E a Etíope, Bíblia Ortodoxa, uma das mais antigas tradições cristãs contínuas sobre a Terra contém de 81 a 88 livros, dependendo de como são contados. Sentado tranquilamente entre aqueles etíopes, livros tão comuns quanto Gênesis ou Éxodo, é o livro dos jubileus. Para os etíopes cristãos, o livro dos jubileus não é apócrifo, não é algo supérfluo, não é questionável. É simplesmente escritura. O livro de Jubileus para os cristãos etíopes não é apócrifo, não é algo supérfluo. Não há dúvidas, é apenas a escritura. Eles leram isso por quase 2000 anos. Eles ensinaram isso em suas igrejas. Construíram sua compreensão de Deus em torno de suas páginas. Para a maioria, leitores ocidentais, Jubileus é um sussurro. É uma nota de rodapé, se for mencionado em todos. A maioria dos cristãos nunca ouviu falar de isso. A maioria dos pastores nunca pregou. A partir disso, a maioria das Bíblias nunca incluíram isso, e no entanto alguns permanecerão firmes, com absoluta certeza, declarando que Jubileus não é escritura, que não é inspirada, que isso não tem lugar na conversa. Sobre a palavra de Deus, como se o cânone deles fosse o único cânone, como se a tradição deles fosse a única tradição, como se a Bíblia deles fosse a única Bíblia. Essa certeza construída sobre o silêncio é a primeira rachadura no vidro, porque a verdadeira questão não é se os jubileus pertencem à Bíblia. A verdadeira questão é, de quem é a Bíblia? Você está falando sobre quem e quem decidiu? O que pertence a isso, as cavernas que, lembrado, para entender por que os jubileus, assuntos, precisamos viajar de volta, como tempo. Não para conselhos da igreja ou catedrais, não para Roma ou Constantinopla. Precisamos ir a um lugar onde o deserto preserva quais impérios. Tente esquecer. Precisamos ir para o seco, penhascos rachados de Qumran e as cavernas, que guardaram segredos por 2000 anos. Em 1947, um pastor beduíno tropeçou sobre algo extraordinário. Qumran, Israel, 1947. 20 a leste de Jerusalém.
Neste ponto, sítio arqueológico no deserto da Judeia, pastores beduínos se deparam com uma descoberta extraordinária. Escondido em uma caverna perto do Mar Morto selada, em potes de barro e conservados pelo deserto. Eram pergaminhos antigos que iriam reformular tudo o que os estudiosos pensavam que conhecia a Bíblia. Os pergaminhos contêm escritos antigos que datam de cerca de 2000 anos, entre eles os mortos, manuscritos do mar. Uma biblioteca enterrada por tempo e um testemunho de uma comunidade que recusaram-se a deixar o sagrado morrer. Os essênios eram os guardiões deste lugar. Biblioteca. Eles eram radicais, fervorosamente devotos. Comunidade judaica que havia se separado da adoração tradicional nos templos. Eles acreditavam que o sacerdócio havia se tornado corruptos. Eles acreditavam que o calendário tinha formas distorcidas. Eles acreditavam na verdadeira fé. Exigia a separação de um mundo que tinha se perdido. Então eles refugiaram-se no deserto e eles preservavam aquilo que consideravam sagrado. Quando os arqueólogos abriram aquelas cavernas, eles encontraram Isaías. Eles encontraram Gênesis. Eles encontraram os Salmos. Eles encontraram fragmentos de quase todos os livros em a Bíblia hebraica. Eles encontraram livros apócrifos como Tobit, Eclesiástico e a Carta de Jeremias. E escondido entre aqueles sagrados textos copiados repetidamente com eles demonstraram cuidado e reverência evidentes. O livro dos Jubileus não como uma nota de rodapé, não como uma curiosidade proibida, não como algum texto marginal que seja. Um escriba excêntrico conseguiu preservar o documento. Jubilees foi um dos mais copiados. Livros em todos os manuscritos do Mar Morto. Coleção. Deixe isso absorver por um instante. Momento. Pelo menos 15 cópias de Jubileus foram descobertas nessas cavernas. Havia mais exemplares de Jubileus do que lá. Eram de Jeremias. Mais cópias de Jubileus do que havia dos Provérbios. Mais exemplares de Jubileus do que existiam. De Job ou Eclesiastes ou Cântico dos Cânticos. Salomão. Os únicos livros que superavam em número os Jubileus eram os gigantes absolutos do Bíblia hebraica. Salmos, Deuteronômio, Isaías, Éxodo, Gênesis. A comunidade, mais obcecados em preservar a escritura, a comunidade que dedicou suas vidas para copiar e protegendo a palavra de Deus feita. Jubileus é um dos seus textos fundamentais. Não trataram isso como opcional, eles trataram. Não o trate como suplementar. Eles copiaram isso com a mesma frequência com que copiaram os profetas. Por quê? Porque para os essênios, Jubileus não era apenas mais um recontar histórias antigas. Essa era a chave para entender como o próprio tempo era estruturado. Transformou o Gênesis em calendário. Ele explicava os ritmos de festas e sábados com precisão matemática. Revelou Então, se o livro dos Jubileus era tão importante para as pessoas que preservavam as Escrituras há 2000 anos, por que ele não está presente na sua Bíblia hoje? Os livros de rasuras não desaparecem simplesmente das coleções sagradas. Eles são removidos, são excluídos. São rejeitadas por pessoas com o poder de moldar o que as gerações futuras irão ler. A ausência dos jubileus na maioria das Bíblias modernas não é um acidente histórico, é o resultado de decisões específicas tomadas por comunidades específicas por razões específicas. A primeira razão é a mácula do sectarismo. O livro de Jubileus tinha leitores devotos, mas não eram os fariseus. Os essênios amavam Jubileus. Eles construíram sua prática espiritual em torno dele. Mas os essênios perderam. Quando o templo caiu em 70 d.C. e o judaísmo teve que se reinventar para sobreviver, foram os fariseus que lideraram essa reinvenção. Eles se tornaram os arquitetos do judaísmo baseado em coelhos. Eles decidiram quais livros definiriam a fé judaica dali em diante. E quando seu livro é associado a uma seita rival, uma seita com a qual você discorda, uma seita que você considera espiritualmente perigosa, esse livro se torna suspeito. Esse livro é deixado para trás. A segunda razão é a guerra pelo próprio tempo. Jubileus ensina um calendário solar de exatamente 364 dias, perfeitamente divisível por 7, estruturado e rítmico, divino em sua simetria. Cada festa cai no mesmo dia da semana todos os anos. Cada ciclo sabático se alinha perfeitamente. É elegante e organizado. Mas o judaísmo tradicional seguia um calendário lunar solar que não coincidia. E quando os calendários divergem, os dias sagrados também divergem. A Páscoa judaica cai em datas diferentes.
O dia da expiação ocorre em épocas diferentes. Todo o seu ritmo de adoração está desincronizado. Isso não é apenas um conflito de horários. Trata-se de uma discordância fundamental sobre como Deus ordenou a criação, e o livro de Jubileus não estava disposto a ceder. O terceiro motivo é o problema de Moisés. Jubileus afirma ter sido ditado a Moisés no Monte Si por um anjo. Todo o livro é apresentado como uma revelação divina dada durante aqueles 40 dias na montanha. Mas os estudiosos concordam que Jubileus foi escrito por volta de 160 a 150 a.C., mais de 1000 anos após a morte de Moisés. Essa lacuna tornou o livro suspeito para os leitores posteriores. Se Moisés não o escreveu, mas o livro afirma que Moisés o recebeu, como se chama isso? Os pais da igreja tinham um termo para isso: pseudepígrafos, escrita falsa, falsificação sagrada. E ninguém queria construir doutrina sobre um texto contestado. O quarto motivo é simplesmente o silêncio. A Mishnah, o Talmud, toda a conversa de 2000 anos do judaísmo tradicional, página após página de reflexão sobre as escrituras e sua aplicação à vida, menciona os jubileus exatamente 0 vezes, nem uma vez, nem de passagem, nem para refutá-los, nem para citá-los. Silêncio absoluto. É quando as autoridades religiosas decidem quais livros merecem ser chamados de escritura, a ausência costuma ser a voz mais forte. Se os grandes rabinos nunca o discutiram, talvez nunca tenha sido importante o suficiente para ser discutido. Por meio dessas forças da política, do calendário, da autoria e da negligência, o livro dos Jubileus foi relegado às margens. Não foi destruído completamente, não foi esquecido por todos, mas foi excluído das coleções que eventualmente se tornariam as Bíblias que a maioria das pessoas lê hoje. O livro foi descartado. Mas, como veremos a seguir, as ideias se recusaram a morrer. As impressões digitais não puderam ser apagadas. É aqui que a história se torna verdadeiramente estranha. O livro dos Jubileus foi excluído da maioria das Bíblias. Foi descartado como pseudoepígrafo. Foi ignorado pelas principais autoridades religiosas durante séculos. E, no entanto, quando você lê o Novo Testamento com atenção, encontra o livro dos Jubileus em toda parte. Não citado diretamente, não mencionado explicitamente, mas entrelaçado na essência do que Jesus ensinou e no que os apóstolos acreditavam. Considere este ensinamento de Jesus. Em Mateus 12, Jesus fala sobre espíritos imundos vagando por lugares áridos em busca de descanso. É uma imagem vívida. Demônios vagando pelo deserto árido em busca de um lugar para habitar. Mas de onde vem essa ideia? Não há explicação no Antigo Testamento. Não existe nenhuma passagem em Gênesis, Êxodo ou nos profetas que descreva demônios vagando por lugares secos. Mas o livro de Jubileus explica isso. Segundo o livro dos Jubileus, após o grande dilúvio ter destruído os Néfilins, aqueles gigantes descendentes de anjos caídos e mulheres humanas, seus espíritos desencarnados se transformaram em demônios. O livro ensina que, após o dilúvio, os espíritos desencarnados dos Néfilins, gigantes meio humanos, se tornaram demônios. Foi-lhes permitido permanecer na Terra para testar a humanidade sob a autoridade de uma figura sombria chamada Mastema. Este é o proto-satanás da imaginação judaica. Este é o acusador antes mesmo de o acusador ter um nome. Jesus não estava inventando um novo ensinamento sobre demônios. Ele estava se baseando em uma tradição que seu público já conhecia. Uma tradição preservada nos Jubileus. Consider outro ensinamento. Em Marcos 2, Jesus faz uma declaração que soa revolucionária. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Citamos este versículo como se Jesus estivesse derrubando tudo o que o judaísmo acreditava sobre descanso e lei. Mas o livro dos Jubileus conta uma história diferente. Em Jubileus, o sábado não foi introduzido no Monte Si como um novo mandamento. O sábado era cósmico. Foi estabelecido antes mesmo da Terra estar completamente formada. Era observado pelos anjos no céu antes mesmo de Adão abrir os olhos. O sábado estava intrinsecamente ligado à própria criação. Jesus não estava contradizendo a tradição. Ele estava restaurando-a à sua frequência original.
Ele estava lembrando seus ouvintes de algo mais antigo e profundo do que as regras que eles haviam construído em torno do sétimo dia. E essa compreensão mais antiga e profunda é encontrada nos jubileus. Depois, há o livro do Apocalipse. João descreve livros celestiais sendo abertos, nomes escritos, feitos registrados, um tribunal divino onde tudo é lembrado e nada é esquecido. De onde João tirou essa imagem? O Antigo Testamento menciona livros da vida de passagem, mas nunca com os detalhes elaborados que João fornece. Jubileus os descreve em detalhes. Eles são chamados de tábuas celestiais. Um arquivo celestial onde cada aliança, cada promessa, cada pecado, cada ato justo é inscrito para a eternidade. As tábuas existiam antes da criação do mundo. Elas contêm os projetos da criação e os registros do julgamento. As visões de João em Apocalipse se baseiam nessa tradição. A simbológia não é aleatória, é herdada. Não são coincidências, são impressões digitais. A estrutura teológica dos jubileus corre sob a superfície do Novo Testamento como rios subterrâneos que alimentam uma floresta. Você pode remover o livro do cânone. Não se pode separar as ideias da fé. Gênesis com a cortina levantada. Então, o que exatamente contém o livro dos jubileus? Alguns estudiosos o chamam de Pequeno Gênesis, mas não há nada de pequeno no conteúdo deste livro. É o Gênesis com o véu levantado. Os estudiosos o chamam de Pequeno Gênesis, mas não há nada de pequeno em Jubileus. É o Gênesis com o véu levantado. É a versão do diretor da criação. Não reescreve as histórias sagradas, preenche o que ficou por dizer. O livro de Jubileus abrange o mesmo período que Gênesis e os primeiros capítulos de Êxodo, da criação à entrega da lei no Sinai, mas o faz com um nível de detalhe e reflexão teológica que transforma histórias familiares em algo muito mais profundo. Vejamos Caim. Em Gênesis, Caim mata Abel e é amaldiçoado a vagar pela terra. É aí que sua história essencialmente termina. Mas Jubileus não o deixa vagando. Em Jubileus, Caim morre quando sua própria casa desaba sobre ele. As pedras que ele usou para construir sua morada tornam-se instrumentos de julgamento divino. Sua morte é rápida, definitiva e perfeitamente simétrica. Ele matou seu irmão com violência e a violência o reclama em retaliação. Vejamos Abraão. Em Gênesis, Abraão é chamado por Deus e obedece. Sua história pregressa é mínima. Nós o encontramos já a caminho da terra prometida. Mas Jubileus nos mostra Abraão antes do chamado. Um jovem vivendo em uma casa de idolatria. Um rebelde que reconhece a tolice de se curvar diante de estátuas. Jubileus descreve Abraão incendiando o templo dos ídolos, observando os falsos deuses queimarem, declarando sua lealdade ao Deus verdadeiro antes mesmo de ouvir a voz que o enviaria a Canaã. Ele é um insurgente espiritual antes de ser um patriarca. Ele é perigoso antes de ser obediente. Veja Noé. Em Gênesis, Noé constrói uma arca e sobrevive ao dilúvio. Ele é justo em sua geração. Mas Jubileus revela que Noé cumpriu as leis antes mesmo de o Sinai trovejar com os mandamentos. A lei não era nova, era eterna. Estava escrita nas tábuas celestiais antes do início da criação. Noé não apenas constrói uma arca, ele mantém as leis anteriores aos tempos do Sinai, porque nos Jubileus a lei não é nova, é eterna, escrita em tábuas celestiais. Noé teve acesso a essa lei eterna. Ele viveu por ela, ele a transmitiu aos seus filhos. A Torá dada a Moisés não foi uma invenção, foi a restauração de algo muito mais antigo. É o Gênesis ampliado. É um comentário que se lê como o Apocalipse. É a lei, mas anterior ao código legal. É o tempo, mas medido em jubileus em vez de anos. Ciclos de 49 anos, que estruturam toda a história em um ritmo divino. Jubileus não busca competir com a Bíblia. Busca completar a frase iniciada em Gênesis. Busca responder às perguntas que leitores atentos têm feito por milênios. De onde vieram os demônios? Por que o sábado é importante? Como era a vida de Abraão antes de Deus o chamar? Como os patriarcas sabiam seguir leis que só seriam dadas séculos depois? As respostas estão em Jubileus.
sempre estiveram lá. A maioria das pessoas simplesmente nunca teve acesso ao livro, a Bíblia que preservou tudo. Enquanto o cristianismo ocidental debatia, excluía e restringia seu cânone, uma antiga igreja trilhou um caminho diferente. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, jamais removeu jubileus. Nunca questionou seu lugar entre os textos sagrados. Simplesmente continuou a lê-lo como sempre fez. A Etiópia é o último lugar em que a maioria dos cristãos pensaria em buscar respostas sobre como a Bíblia foi formada. Parece remota, desconectada dos concílios e controvérsias que moldaram a fé ocidental. E, no entanto, esse distanciamento é precisamente o que torna a Etiópia tão importante. Enquanto impérios revisavam, reformadores reduziam e concílios debatiam, a Etiópia preservava o que outros escolheram excluir. A Bíblia etíope contém de 81 a 88 livros, dependendo de como são contados. Jubileus está entre eles naturalmente, não como um acréscimo, mas como algo que nunca foi removido. Os cristãos etíopes leem Jubileus em gaélico, uma língua antiga intimamente relacionada ao hebraico bíblico. As palavras não apenas se assemelham à linguagem das Escrituras, elas ressoam com ela. Há uma ressonância que sugere raízes compartilhadas, origens compartilhadas, propósito sagrado compartilhado. Os etíopes não questionaram se Jubileus deveria continuar a pertencer à Bíblia. Eles questionaram por que alguém o removeria. Para eles, a história das Escrituras nunca foi amputada. Estava completo. O livro dos Jubileus fazia parte do corpo. Separá-lo seria como amputar um membro. Esta não é uma pequena comunidade que se apega a um texto marginal. Esta é uma igreja que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Esta é uma tradição que reivindica a ligação com a rainha de Sabá e o rei Salomão. Esta é uma comunidade de fé que preservou manuscritos e práticas que desapareceram em outros lugares. Quando os cristãos etíopes abrem suas Bíblias, encontram uma visão das Escrituras mais completa do que a maioria dos cristãos ocidentais jamais imaginou ser possível. A verdadeira questão não é se os etíopes estão errados em incluir o livro dos Jubileus. A verdadeira questão é se todos os outros erraram ao removê-lo, o que perdemos e o que podemos recuperar. A exclusão do livro dos Jubileus da maioria das Bíblias não removeu apenas um livro. Removeu uma forma de ver as coisas. Removeu respostas para perguntas que Gênesis deixa sem resposta. Removeu estruturas teológicas que moldaram a forma como os primeiros crentes entendiam demônios e anjos, tempo e lei, aliança e juízo. Removeu-se uma lente através da qual as Escrituras antes faziam mais sentido. Ao ler Gênesis sem os Jubileus, encontramos uma serpente no jardim. Mas é preciso esperar até Apocalipse para descobrir que a serpente é Satanás. São duas extremidades da mesma história unidas ao longo dos séculos, em diferentes comunidades e em diferentes alianças. O que uma tradição deixa sem explicação, outra pode revelar mais tarde. Os Jubileus foram essa tradição reveladora para muitos leitores antigos. Conectaram pontos que, de outra forma, permaneceriam dispersos. Responderam a perguntas que, de outra forma, ficariam sem resposta. Forneceram estrutura para a compreensão de como Deus organizou o tempo, a história e a própria revelação. Ler os Jubileus hoje não significa rejeitar a Bíblia em que você já confia. Trata-se de desvendar dimensões da Bíblia que você nem imaginava que existiam. Trata-se de compreender o solo fértil do qual o Novo Testamento brotou. Trata-se de ouvir ecos nas palavras de Jesus que se tornam claros apenas quando você sabe o que ele estava ecoando. Isso não é heresia. Isto é história. E talvez, só talvez, seja também sagrado. Depende de qual Bíblia você está segurando. Para os judeus de Qumran, que a copiaram mais do que Jeremias, sim. Para os cristãos etíopes, que a leem há quase 2000 anos, absolutamente. E se tudo o que você pensa saber sobre as Escrituras for apenas parte da história? E se os alicerces da fé fossem construídos sobre livros lidos, reverenciados e preservados por algumas comunidades, mas escondidos, ignorados ou removidos por outras? O livro dos Jubileus é apenas uma voz entre muitas que aguardam nas margens. Um texto que desafia pressupostos antigos,
revela histórias perdidas no tempo e oferece clareza a perguntas que a Bíblia deixa sem resposta. A verdadeira questão não é se ele pertence à sua Bíblia. Trata-se de ter a coragem de ver o que foi removido, de perguntar por quê e de deixar que isso mude a forma como você interpreta tudo aquilo que pensava compreender. Porque, uma vez que você abra essa porta, uma vez que comece a explorar os textos que foram preservados em outros lugares, nada jamais parecerá o mesmo. A história das Escrituras não está concluída, e os mistérios que elas contêm estão longe de serem totalmente revelados. A questão agora é esta: você está pronto para seguir aonde isso leva, para confrontar o que estava oculto e para ver a Bíblia e a própria fé com olhos completamente novos? Você não estará. E esse é exatamente o objetivo.